Sempre que sorrimos com a devida confiança, é graças ao seu trabalho. Se antigamente existiam receios, hoje a ida ao dentista é uma realidade em crescimento. Ainda assim, só 32,4% dos portugueses têm a dentição completa. Em Portugal existem 9.500 dentistas. Se a maioria dá consulta no privado, alguns começam agora a fazer carreira também no Serviço Nacional de Saúde. Hoje, em Corpo Clínico, vamos conversar com o Dr. Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Como está a decorrer este processo de integração dos médicos dentistas no SNS? Viva, como está? Está a correr muito bem, é um processo piloto, portanto é um experimental, começou quase há 2 anos. O objetivo do Governo, este é um projeto do Governo, naturalmente, é ter cerca de 100 centros de saúde com médicos dentistas no país inteiro, e pelo menos aquilo que nos chega dos nossos colegas que estão nesses centros de saúde e sobretudo das populações que estão ali abrangidas, a parte das vezes em meios relativamente pequenos, é obviamente muito positivo, ou seja, há um entusiasmo dos médicos dentistas pelo trabalho em equipa do centro de saúde, que é diferente do trabalho na prática privada da profissão, por várias razões, e há também da parte dos utentes do Serviço Nacional de Saúde que estão abrangidos, obviamente uma grande satisfação por ver que algumas dessas pessoas pela primeira vez conseguem aceder a uma consulta de medicina dentária dentro do Serviço Nacional de Saúde. E naturalmente diria também que as autarquias, as câmaras municipais onde estão estes centros de saúde também são muito entusiastas da presença de médicos dentistas, porque vem nestes centros de saúde uma mais-valia também para as populações. O Sr. Bastonário disse, de facto, que é um projeto piloto. Num estudo recente eu li que 71% dos portugueses ainda desconhece a existência de cuidados de saúde oral no SNS. Há aqui um longo caminho ainda a ser percorrido. Sim, há um longo caminho a percorrer. Naturalmente que a grande parte da profissão está, como disse, e bem, no setor privado, portanto, nós teremos cerca de entre 5.500 6.000 clínicas e consultórios de medicina dentária por todo o país. É uma grande rede, uma rede de proximidade com as populações e, portanto, é natural que essa rede seja mais conhecida na proximidade do que os centros de saúde, onde só há, como lhe disse, 2 anos, mais ou menos, começaram a chegar médicos dentistas de uma forma integrada, digamos assim, porque havia médicos dentistas em alguns centros de saúde, mas não, digamos assim, não integrados num projeto de oferta de cuidados de saúde oral às populações abrangidas. Estamos convencidos que naturalmente esse conhecimento irá melhorar. Aliás, não só estamos convencidos, como sabemos que assim é, porque começa a haver demasiada procura por parte da população face ao número de médicos dentistas, que é pouco ainda, não é? São atualmente cerca de 60 médicos dentistas colocados em centros de saúde. Mas acredita, com tantos cortes que todos os dias ouvimos falar na área da saúde, que este projeto piloto vai efetivamente chegar a todas as zonas do país? Eu acredito que o objetivo que o Governo se propôs, que é ter 100 médicos dentistas, um médico dentista por cada ACES, 100 médicos dentistas mais ou menos em centros de saúde, que se concretize, porque isto é um projeto emblemático para este Governo. Isto estava no programa do Governo, é um projeto a que tem sido dado um destaque bastante grande. Os responsáveis políticos têm noção, sabem perfeitamente que é uma enorme mais-valia para as populações e é reconhecido como tal, e para as autarquias, como disse. Portanto, parece-me que seria muito penalizante para o Governo que não apostasse aquilo que prometeu, os recursos devidos para este projeto, e que tudo isto, depois do investimento em obras, equipamentos, instalações, contratação de médicos dentistas, de assistentes dentários, agora fosse por água abaixo, não faria sentido isso, na minha perspectiva. E ainda na sua visão, enfim, já é bastonário há bastantes anos, como é que se compatibiliza este novo regime de dentistas a trabalhar no SNS e a existência do programa Cheque Dentista, que necessariamente, para quem não sabe, funciona mais, obviamente, com os dentistas que operam no privado? Sim, são
duas filosofias diferentes. Uma é de prestar cuidados de saúde oral dentro das instalações do SNS. O cheque dentista é um programa já mais antigo, vem de 2008, é o que foi implementado há alguns anos atrás. É um programa que parte de uma filosofia diferente, ou seja, é o Serviço Nacional de Saúde que adquire alguns serviços ao setor privado e tem cerca de 4.000 médicos dentistas aderentes. E as pessoas escolhem, dentre estes 4.000 dentistas, onde é que preferem ir. São duas filosofias diferentes, obviamente que a do cheque dentista é também limitada, quer dizer, há só alguns tratamentos para alguns estratos da população disponíveis, não é, infelizmente, para toda a população. E eu diria que uma coisa não tira a outra, bem pelo contrário. As duas realidades, já para não falar, obviamente, da prática privada da profissão, podem coexistir e potenciar-se entre si, ou seja, haverá regiões do país onde está mais próximo o programa cheque dentista, porque são regiões onde, por exemplo, há mais crianças, de proximidade, e há outras regiões do país onde poderá fazer mais sentido ter médicos dentistas integrados nos centros de saúde. Todas estas vertentes podem coexistir harmonicamente entre si. Não prevê, portanto, que uma coisa venha eliminar a outra, atendendo a algumas assimetrias regionais, é isso que está a querer dizer? Relativamente às assimetrias regionais, acho que o risco é relativamente diminuto. Pode haver uma tentação, que eu acho que é para se resistir, e bem, que é com um programa pretende financiar o outro por motivos, digamos assim, mais ideológicos. Porque, obviamente, a opção, que é do Governo, de ter médicos dentistas dentro dos centros de saúde, ou a opção, que foi de outro Governo, de fazer contratação, digamos assim, numa parceria pública ou privada, virtuosa, de médicos dentistas para o programa cheque dentista, são opções políticas, ideológicas, da responsabilidade de quem as toma. Eu julgo que o atual Governo está consciente que é fundamental manter ambas as opções. A oferta pública financiada pelo Orçamento do Estado de serviços de saúde oral, de medicina dentária, é muito diminuta e efetuar cortes, quer no programa cheque dentista, quer principalmente nos centros de saúde, porque foi mais recentemente implementado, não faria sentido absolutamente nenhum, seria penalizador e seria um andar para trás incompreensível nomeadamente para as populações abrangidas. Mas aquilo que, de alguma forma, daquilo que tem conhecimento, seja empiricamente ou através de estudos, como é que os jovens dentistas estão a encarar esta possibilidade de facto integrarem o SNS? Estão a receber esta possibilidade de bom grado? Sim. Prova disso os concursos que foram feitos, que tiveram uma grande procura, e sobretudo é falar com esses colegas, como eu contacto com eles frequentemente, e verificar, a maior parte deles são muito jovens, estão a começar a profissão, o entusiasmo com que exercem a profissão em contacto com outros profissionais de saúde, como médicos, com enfermeiros, com psicólogos, nutricionistas, tratando doentes por vezes que têm uma complexidade de tratamento bastante grande, ganhando uma experiência profissional e emprestando a sua mais-valia também às populações. Tudo isto me tem levado a concluir que, efetivamente, os nossos médicos dentistas estão entusiasmados e aderentes a este projeto, porque, na verdade, a profissão tem lugar para todas estas formas de chegar à população. Seja em clínicas e consultórios pequenos, às vezes apenas com um médico dentista ou dois, como ainda é muito frequente, em clínicas de média e até de alguma dimensão, como começa a existir em Portugal, no setor público, dentro do Serviço Nacional de Saúde, com convenções, com o cheque dentista, quer dizer, nas universidades, nas clínicas universitárias, ou seja, há diversas formas de estar na profissão, mais do que às vezes se imagina, na área da saúde pública, na área do aconselhamento, nas farmacêuticas, enfim, a profissão é bastante abrangente e tem procura e perfis diferenciados. No pico da crise económico-financeira, voltando um bocadinho atrás do tempo, em 2008, muitos dentistas, pelo que li, emigraram, sobretudo para o Reino Unido e para a França. Dados recentes indicam que apenas 30% tenciona regressar. Perdemos aqui um capital humano precioso, Sr. Bastonário?
Perdemos. Eu vejo, quer dizer, eu vejo isso desta forma. Esses colegas nossos que procuram outros países neste espaço europeu de mobilidade, que não pode ser visto só à escala do nosso país e de Portugal. Nós vivemos num espaço europeu, vão à procura de melhores condições de trabalho e condições também remuneratórias. E vão, às vezes estão 1 ano ou 2, depois vêm para Portugal, depois voltam a outro país, às vezes vão de Inglaterra para a Itália ou para o Luxemburgo exercer. Às vezes exercem em mais que um país ao mesmo tempo, que também há algumas vertentes da profissão que permitem fazer isso com relativa facilidade e, portanto, respeitam-se estas opções. Eu vejo que estes colegas também se enriquecem bastante com estas experiências, esta partilha de conhecimento e se o país, como todos nós esperamos, for suficientemente atrativo para que um dia os possa fazer regressar entusiasmados com condições similares às que têm nesses países, senão não regressam, a não ser por motivos, digamos assim, sentimentais. Melhor, eu acredito que isso venha a acontecer, sou otimista por natureza e também lhe diria que não não começou na crise económica a saída de médicos dentistas no espaço europeu. Nós temos um reconhecimento automático na Europa e isto começou, ao que me lembro, pelo menos pelo início do século, por volta do ano 2000, 2001, alguns colegas começaram a verificar que havia uma grande procura em Inglaterra também. E vamos continuar a ter procura de médicos dentistas, não em Portugal, porque o nosso número é mais que suficiente para as necessidades que temos, mas fora de Portugal. Há uma necessidade de profissionais de saúde no espaço europeu, não apenas médicos dentistas, médicos, enfermeiros. Nos próximos, até 2020, a Europa vai precisar de mais 2 milhões de profissionais de saúde. E, portanto, é natural que as pessoas vão em busca de melhores condições, qualquer um de nós o faria. Há uns anos atrás isso era muito difícil, hoje em dia tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil e, portanto... Eu sei que a Ordem divulgou um diagnóstico de empregabilidade, onde se percebe que arranjar emprego para um jovem dentista é, apesar de tudo, relativamente fácil, ganha-se é pouco. Eu convido a ver realmente esse pequeno vídeo deste diagnóstico de empregabilidade. Vamos ver. O Diagnóstico à Empregabilidade 2017 da Ordem dos Médicos Dentistas visa mostrar os principais indicadores do exercício da medicina dentária em Portugal. Dos 2.060 inquéritos validados, 210 são de médicos dentistas a exercer a atividade fora de Portugal. 39% dos inquiridos apontou a aptidão ou a vocação como a principal razão para optar pela medicina dentária. 26% escolheu a segunda razão mais referida, melhorar a saúde das pessoas. A entrada no mercado de trabalho, depois da conclusão da faculdade, demorou menos de 6 meses para 78% dos médicos dentistas. Os que se formaram há mais de 10 anos conseguiram, em média, uma inserção mais rápida, com 59% a exercerem a atividade em menos de um mês. O início de carreira é marcado por uma remuneração baixa. A esmagadora maioria dos médicos dentistas, 93%, opta pela vertente clínica, sendo que 90% fica em Portugal. Quem ruma ao estrangeiro prefere a França e o Reino Unido. 63% dos médicos dentistas que exercem em Portugal fazem uso de 1 ou 2 consultórios, sendo que, dos que têm mais de 51 anos, 60% exercem apenas num consultório. Mais de metade dos que se formaram há mais de 3 anos e menos de 10 trabalham em mais do que 4 consultórios. Em relação ao consultório onde exercem mais horas, 52% dos médicos dentistas fazem-no por conta de outrem e 44% exercem por conta própria. Os que se formaram há mais de 10 anos são os que mais exercem atividade por conta própria, 69%, e os formados há menos de 10 anos, por conta de outrem, 77%. Em média, são atendidos por semana 44 utentes, que esperam 9 dias para uma consulta. O atendimento de utentes ocupa metade das horas do dia dos profissionais, sobrando poucas horas para atividades não profissionais. De salientar que os médicos dentistas com mais anos de prática habitam mais perto do local de trabalho, menos de 5 km, e gerem melhor o tempo para o atendimento de doentes. 42% dos consultórios recrutou médicos dentistas nos últimos 12 meses, sendo a área generalista a mais procurada na esmagadora maioria das vezes, principalmente em Lisboa, com 27%, e Porto, 19%. O número de utentes tem vindo a crescer. 44% dos médicos dentistas confirmam um aumento de consultas no ano passado. A remuneração dos médicos dentistas varia consoante o número e o custo dos procedimentos.
66% têm uma remuneração variável e apenas 24% dos que exercem na vertente clínica oferece uma remuneração fixa. 65% refere que os preços se mantiveram nos últimos 2 anos nas clínicas e consultórios, e quanto às modalidades de pagamento, entre 50% a 60% dos utentes pagam integralmente no ato da consulta ou aplicação do tratamento. Entre os que exercem no estrangeiro, 62% dos médicos dentistas fazem-no há mais de 2 anos e 31% emigraram com menos de 6 meses de experiência profissional no nosso país. 30% dos médicos dentistas que exercem a profissão fora do país pretendem regressar a Portugal. No entanto, 63% ainda não sabe quando vai voltar. Dos que não planeiam o regresso, 71% consideram que possuem melhores condições de trabalho no país onde se encontram, o que não os faz ponderar o regresso. 3,3% dos médicos dentistas ativos na OMD não exercem a profissão, e destes, 79% argumentam com falta de ofertas de emprego em Portugal. Ora, aqui está o rigor dos números que evidencia necessariamente tendências. Sr. Bastonário, comentário a este pequeno vídeo. Há aqui, de facto, uma série de tendências. Estamos no bom caminho? Há motivos para sorrir. Obviamente que nem tudo é perfeito. Há um caminho que é preciso percorrer na profissão e, naturalmente, que nós vemos que os mais novos têm um período de entrada no mercado de trabalho que é cada vez mais prolongado, estamos atualmente cerca de 6 meses, e que tem que estar em várias clínicas e consultórios, às vezes uma por dia, às vezes mais, 3, 4, 5 clínicas ou consultórios para conseguir trabalho, conseguir exercer a profissão. O ideal seria que assim não fosse. Mas é natural que numa profissão liberal, como é a medicina dentária, fundamentalmente, como em todas as profissões liberais, que haja um período de afirmação no mercado de trabalho para depois a situação gradualmente ir melhorando. É assim que, em regra, acontece no mundo das profissões liberais quando estes mercados estão equilibrados. E, portanto, eu penso que os médicos dentistas nunca tiveram à procura de emprego, tiveram sempre à procura de trabalho, e há trabalho para fazer porque numa profissão liberal aquele aspecto assalariado, o emprego do 13º mês, 14º mês e dos subsídios de férias, isso nunca existiu na profissão. Nós trabalhamos 11 meses, se quisermos ter um mês de férias, e temos às vezes 14 de despesas, se tivermos uma assistente dentária, portanto ganhamos em função do trabalho que efetuamos e nada mais que isso. É assim que somos pagos normalmente, seja por percentagem daquilo que os doentes pagam, seja por número de doentes, às vezes há uma componente assalariada, mas é pouco frequente. Portanto, é esta a forma que em Portugal e na maioria dos países do mundo que a medicina dentária se afirma perante os doentes. É com a nossa, e eu acho que o estudo aqui mostra isto bem. O que é que as pessoas veem no médico dentista? Confiam nos médicos dentistas, isso é importantíssimo, sentem que eles estão próximos, ou seja, que há uma rede de consultórios e clínicas próximo das pessoas. Infelizmente, como é natural, são obrigadas muitas vezes a pagamentos diretamente ao médico dentista para poderem aceder à medicina dentária. Pior do que isso, nós falamos de duas realidades, o cheque dentista e médicos dentistas no centro de saúde, mas 80% e muitos por cento dos cuidados de saúde oral são prestados pelo setor privado. E as pessoas têm, de uma forma ou de outra, ou por convenções. E existe também a ideia de que são tratamentos necessariamente caros e dispendiosos. Claro, porque existe essa ideia porque se paga diretamente. Portanto, tudo aquilo que se paga tem a percepção da parte das pessoas que é caro, porque se paga. As pessoas, quando vão ao Serviço Nacional de Saúde, não pagam, ou melhor, claro que pagam, pagamos todos nós, e bem, provavelmente mais do que no setor privado. Mas, enfim, instalou-se até porque muitos não pagam impostos, etc., não é? Portanto, estamos em uma sociedade de solidariedade a vários níveis, portanto, não estou contra isso. Mas, como não há um pagamento direto, há uma percepção de que é gratuito no Serviço Nacional de Saúde. E na medicina dentária há uma percepção, paga-se, e, portanto, desde logo surge a percepção que é caro. Na verdade,
os nossos indicadores, nós não podemos aconselhar preços, nem recomendar, nem ter tabelas de valores máximos e mínimos, nem ter atividade sindical, todas as ordens estão proibidas desse tipo de atividade, mas os nossos estudos mostram que os preços que são praticados, diferem em função da capacidade de cada um, da localização, dos equipamentos, da diferenciação do médico dentista, enfim, um sem número de fatores, mas de uma forma geral, os preços que os médicos dentistas cobram pelos procedimentos e pelo seu tempo, por todo aquele instrumental que nós colocamos ao serviço numa consulta de medicina dentária, são muitíssimo razoáveis e temos até cada vez mais pessoas, turistas, pessoas que vêm para Portugal, à procura desses tratamentos. Como é que encara as propostas apresentadas recentemente pela Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde? Olha, eu tive a oportunidade de estar recentemente num debate em Coimbra com a Presidente da Comissão, a doutora Maria de Belém Roseira, e de trocar impressões com várias ordens sobre essa matéria. Há algumas questões. Pessoalmente, nós estamos num processo interno à ordem de recolha de opiniões e contributos sobre esta matéria. Eu acho que estamos já a caminhar politicamente para o último ano da legislatura, em que não vai ser fácil chegar àquilo que é necessário, fundamental para uma lei de bases, que é um consenso bastante alargado para que ela seja aprovada. E, portanto, neste último ano não vai ser fácil que esse consenso apareça. De qualquer forma, o documento no geral que a doutora Maria de Belém preparou com a sua comissão é um documento que tem vários aspectos positivos de reconhecimento dos vários profissionais de saúde, de uma forma mais aberta, mais integrada. Julgo que não se conseguiu ainda ultrapassar o constrangimento que existe, provavelmente até constitucional, de continuamos a falar apenas e fundamentalmente no Serviço Nacional de Saúde, em vez de falarmos mais no Sistema Nacional de Saúde. E continua-se a ver... Que engloba necessariamente o privado, o público e o social também, que tem um papel importante. Social, claro. A atividade seguradora que está prevista, obviamente, e que é importante, deve ser regulada, mas que é importante. Portanto, há aqui uma barreira psicológica que cria dificuldade em reconhecer não apenas o Serviço Nacional de Saúde, e todos nós prezamos muito o nosso Serviço Nacional de Saúde, e é preciso investir nele, mas para além do Serviço Nacional de Saúde, há um Sistema Nacional de Saúde no seu todo. Portanto, continua a haver ali algum preconceito ideológico sobre essa matéria, como digo, que advém não da Comissão que fez a lei, eu acho que fez uma excelente proposta de trabalho, esteja a Assembleia da República à altura também de depois melhorar ou introduzir o que os senhores deputados entenderem por conveniente na matéria, mas talvez esteja mais na nossa Constituição, que ainda continua muito focada apenas no Serviço Nacional de Saúde, quando a realidade já é totalmente diferente. Outro tema bastante quente, e agora que os médicos dentistas também estão presentes no SNS, tem a ver com a entrada do novo regime das 35 horas. Está preocupado, Sr. Bastonário? Acha que estamos num período necessariamente de preocupação porque há um iminente colapso em algumas unidades de serviço familiar? Olha, como português, como cidadão, estou naturalmente preocupado, por vários motivos. Primeiro, estou preocupado com a diferença que há entre o setor privado e o setor público. Não consigo compreender porque é que no setor privado o horário normal de trabalho é de 40 horas, enquanto no setor público é de 35 horas. Estou preocupado porque vejo que a medida foi introduzida de forma atabalhoada, ou seja, não houve preparação dentro do Serviço Nacional de Saúde para que houvesse as correções adequadas em termos de contratação, nomeadamente de profissionais. Como é fácil de compreender. Se alguém trabalha menos 5 horas, o trabalho que está a ser feito, que já é muito, alguém tem que o fazer, não é? Portanto, tem que haver mais... Falava-se num reforço de 2.000 profissionais, mas sim, que ainda não há o despacho assinado. Não há despacho assinado e não duvido que tal venha a acontecer com os tais cortes que estava a falar e, portanto, naturalmente fico preocupado por ver esta abordagem. Relativamente aos médicos dentistas no SNS, eles estão a fazer 40 horas semanais. Eles estão contratados para fazer 40 horas semanais e, portanto, começamos a ter também aqui este tratamento diferenciado, não apenas entre o setor público e o privado, mas também dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, dentro dos serviços públicos de saúde, temos
profissionais a trabalhar 40 horas, outros a trabalhar 35 horas, às vezes coexistindo no mesmo espaço, ou seja, é algo que não faz sentido e que se deve ter bastante cautela. Isso é uma medida que me parece que não está, apesar das garantias que estão a ser dadas pelo Sr. Ministro da Saúde, que eu acho que não está a ser harmónica dentro do Serviço Nacional de Saúde. A Ordem também apresentou recentemente um barómetro de saúde oral em Portugal, onde se percebe que, apesar dos bons hábitos de higiene, apenas 32,4% dos portugueses têm a dentição completa. Isto é preocupante ou não, Sr. Bastonário? É preocupante, claro que é preocupante. Revela que os estudos mostram isso, as novas gerações têm um índice de saúde oral muitíssimo melhores do que os mais antigos, ou seja, têm nomeadamente menos dentes perdidos, menos cárie dentária, menos doença das gengivas, enfim, um conjunto de patologias que existem na cavidade bucal que são menos frequentes, digamos assim, mas obviamente que a realidade é ainda muito pesada em termos de perdas dentárias, em termos de necessidades de tratamento e de reabilitação. Quanto aos hábitos de higiene, nós damos aquilo que as pessoas declaram, porque esse barómetro são questões colocadas às pessoas no país inteiro, numa sondagem feita por uma empresa que trabalha com a Ordem, mas muitas vezes as pessoas, no que respeita a hábitos de higiene, tendem a, digamos assim, exagerar um bocadinho os seus cuidados de higiene. Exato. Portanto, é muito difícil, se perguntar a alguém que toma banho todos os dias, as pessoas normalmente respondem que sim, mas nós sabemos bem que, às vezes, por exemplo, quando andamos nos transportes públicos ou algo assim do género, que não é exatamente assim. Deste barómetro sobressai ainda um perfil claro para o dentista português, digamos assim. É maioritariamente mulher, com 38 anos, e exerce há mais de 10. Que conclusões é que podemos tirar deste perfil? As conclusões é de uma saudável feminização. Estamos a falar na profissão em si. Certo. Na profissão. De uma saudável feminização da profissão, que era muito masculina há umas décadas atrás, e que naturalmente isso agora está a ser equilibrado, e temos até preponderância, como existe em todas as profissões do público de médicas dentistas, relativamente aos médicos dentistas, muito bem aceitos pela sociedade portuguesa. Era uma profissão, como outras, vista como masculina há umas décadas atrás, e agora é naturalmente vista como sendo passível de ser exercida por homens e mulheres, médicas dentistas e médicos dentistas com igual competência e igual capacidade. Da análise que fiz, Portugal tem 7 cursos de mestrado nesta área, mas os dados de 2012 indicam que há um dentista para 1.348 portugueses. Do seu ponto de vista, estamos a formar poucos dentistas? Ou não? Nós não estamos a formar, então estamos a formar médicos dentistas mais que suficientes para as necessidades e a procura que existe em Portugal. Prova disso é naturalmente o facto de haver muitos médicos dentistas a saírem de Portugal para ir exercer noutros países, que estão bem diferentes. Temos um médico dentista, já ultrapassamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é de cerca de um médico dentista para cerca de 1.500 habitantes. Portanto, já temos muito menos que isso. O problema é fundamentalmente na acessibilidade, ou seja, é na capacidade que os portugueses têm de aceder à medicina dentária. E verifica-se que ainda temos quase metade da população que não tem capacidade económica, não tem informação, não valoriza ainda suficientemente a saúde oral para procurar um médico dentista para resolver problemas de saúde oral, problemas de estética, problemas de mastigação, mas também problemas de saúde geral, porque obviamente não há saúde oral sem saúde geral e vice-versa. Dr. Orlando, última pergunta. Como bastonário, já fez muita coisa, o que é que gostava de fazer que ainda não fez? Olha, eu acho que este caminho que tem vindo a ser traçado de valorização da medicina dentária e da profissão em Portugal é um caminho fundamental, e a vontade que tenho é que a medicina dentária seja ainda mais vista como uma profissão de enorme relevo no panorama nacional e no panorama internacional. Há um caminho que se está a percorrer, um caminho de introdução de especialidades,
de competências setoriais, de afirmação da profissão em termos de regulação, numa profissão jovem, e eu acho que o facto de ouvir muita gente a referenciar a Ordem dos Médicos Dentistas como uma ordem em que as coisas acontecem e que há rigor e que há trabalho e em que os médicos dentistas são referenciados como confiáveis e competentes pela sociedade portuguesa, é sinal que não apenas eu e as minhas equipas dentro e fora da Ordem, colegas e staff da Ordem, estamos no bom caminho. Muito obrigado, Dr. Orlando Monteiro da Silva. O bastonário dos médicos dentistas esteve hoje connosco em Corpo Clínico. Para a semana voltamos com mais uma sociedade científica, uma ordem profissional. Até lá, fique bem, fique com o S+.